Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Neste momento, irei relatar o meu testemunho junto com algumas experiências. Neste vídeo será revelado estratégia de Satanás para enganar os crentes. Satanás está furioso neste momento, pois muitos de vós terão seus olhos abertos espiritualmente. As escamas de vossos olhos irão cair, pois tem muitos de vós que querem agradar a Deus e servir em verdade. E o Senhor está vendo isso. E por amor de vocês, vocês conheceram a verdade. Pois bem, eu sou um jovem de 17 anos. Fui apresentado na igreja e cresci na igreja fazendo parte do grupo infantil. Mas até então ainda não havia tido um encontro com Deus. Conforme fui crescendo, por não haver total santidade em casa, pois com influência de irmãos fui influenciado a pecados como jogos e filmes. Quanto mais eu crescia, mais rebelde ficava por causa das más influências. Durante minha adolescência, minha família parou de ir à igreja. Com isso, eu também deixei de ir, pois era guiado por eles. Então foi colocada a famosa televisão dentro de casa, e através dela foi um passo para tirar a união na família e atrair vários pecados. Tenho aprendido pelo que vivi que a TV é um pacote. Quando se tem uma televisão, junto com ela vem vários pecados, como imoralidade, que inclui sensualidade, lascívia e todo tipo de prostituição. Também há ocultismo, ódio, idolatria e inveja. E todas as obras da carne que está escrito em Gálatas 5:19. E quando o cristão for assistir algo na TV, tem que haver aquilo que está escrito em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mas eu não me importo com a TV. Prefiro buscar essas coisas na Bíblia, pois a comunhão com Deus é maior e real. Prostituição por causa das paniquetes nos programas de TV e no geral, até em novelas evangélicas. Algo que Satanás colocou para tirar os cristãos da palavra e atraí-los aos vícios na TV. O relacionamento entre homem e mulher não pode ser exposto na televisão, tem que ser privado, é algo pessoal. Jesus está triste e está irado com os crentes que tais coisas praticam. Deus não deu sabedoria para a criação da televisão. Foi através da TV que as roupas que eram íntimas na época, como camisas, regatas e shorts, foi liberado para uso normal. Se você hoje vê pessoas andando seminuas na rua, é por causa do aparelho que você tem na sua casa. Foi então que as estratégias de Satanás para enganar os crentes foi revelada em relação à TV. O Senhor tem mostrado aos seus servos que o amam e o buscam de todo o coração a podridão que há nesse aparelho. Então Satanás foi dando sabedoria para os humanos que fazem a vontade dele para colocarem uma TV dentro do Facebook. A prostituição tomou conta das redes sociais. Satanás não está satisfeito em colocar sensualidade nas ruas, ele quer que também seja exposto nas redes sociais, e ele está tendo sucesso em relação a isso, e está enganando muitos crentes. E esses crentes estão perecendo por falta de conhecimento, por não buscarem respostas em Deus pelo Espírito Santo. Continuando. Ocultismo por causa dos programas do gênero terror e suspense, e também tudo que inclui que foi consagrado para ter sucesso como Disney. Ódio por causa dos filmes de ação e filme que ensina o bullying, e a maneira que os filmes ensinam a se comportar é pagando o mal com o mal. E isso é antibíblico.
E aqueles que estão na palavra de Deus não podem ter participação com conteúdos antibíblicos. Idolatria por causa dos filmes de super-heróis, animais falando e esportes também. Inveja porque em todas as novelas é mostrado isso e é apresentado de uma forma sábia a atitude invejosa. E o pior é que todas essas coisas levam ao vício, ao ponto de não conseguir fazer uma refeição sem estar em frente a uma tela, virar noites assistindo séries, e todas essas coisas servem para tirar os cristãos do primeiro amor que é Cristo. E aqueles que duvidam, façam um desafio. Convide o Espírito Santo. Sim, convide o Espírito Santo para assistir com você. Você que ainda tem temor a Deus se sentirá constrangido, mas quem já perdeu o temor não dará crédito a essa palavra. Depois da minha conversão, eu assisti alguns filmes não no primeiro ano da conversão, pois até ali estava no primeiro amor. Isso passou a acontecer depois de um ano, quando comecei a dar lugar ao desânimo, e com isso foi motivo de eu cair em vários pecados. Com isso quero abrir um parênteses. O inimigo do cristão, que é Satanás e seus demônios, irá lançar setas de desânimos, e se o tal não estiver revestido totalmente com a armadura de Deus, que está em Efésios 6:10, então ele será atingido por haver parte de sua vida descoberta com a santidade de Deus. Depois de ser atingido pela seta de desânimo, você estará fraco espiritualmente, e então será fácil de derrubá-lo. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Mateus 12:29. Então o desânimo é a corrente que Satanás usa para amarrá-lo. Depois que estiver amarrado, ele tira aquilo que o cristão recebeu do Espírito, não somente dons, como também os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. E a forma de não ser atingido pelo desânimo, a forma de não ser amarrado, é não estar dormindo, mas sim estar vigiando. Pois quem está vigiando, senão aquele que está acordado? Falo como entendidos. Estar vigiando não é só estar acordado, mas é estar orando e revestido com a espada do Espírito, que é a Bíblia. E é de suma importância estar vigiando na madrugada. No mínimo, 1 hora de vigilância na madrugada. Todos os cristãos que querem revestimento, manifestação da presença de Deus, revelações e experiências, têm que ter madrugado com Deus. Pois o ladrão não vem de dia, mas sim de noite. E é em oculto que ele trabalha. Por isso, cristãos, estejam atentos para não serem surpreendidos. Eu ainda assisti alguns filmes e o que me levava a isso era o Facebook. Por isso eu digo, Satanás não está satisfeito. Cada ano que passa são novidades para ficarmos acomodados e nos tirar da presença de Deus. Na TV que tem dentro do Facebook, eu assistia pequenas cenas de filmes. Até que eu tive um sonho. No meu sonho eu estava em minha igreja e detrás dela tem um pasto. E ali estava sendo feita a obra de macumba. Então me ajoelhei no pátio da igreja e orei para que fosse desfeita aquela obra de macumba. Minha oração teve efeito, mas quando levantei da oração fui atingido por dardos malignos. Passou uma tela na minha frente e eu vi todos os gêneros de filmes. Com isso acordei e entendi que filmes, séries, novelas não agradam a Deus, e essas coisas estavam interferindo minha comunhão com Deus e esfriando o meu amor para com aquele que com grande amor me resgatou do mundo. Essa foi a experiência que tive sobre filmes. As experiências dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo, servem para aqueles que não conhecem a verdade, para que possam crer. Mas quero dizer que não há limite nas experiências. Basta pedir, e o Senhor dará, pois está escrito, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Vocês pedem tantas coisas materiais, começam a mudar vossos pedidos. Bens materiais é bom, mas não te levará ao céu, pois só servem aqui na terra e são coisas corruptíveis. Busque as coisas que são de cima e pense nas coisas que são de cima, pois está morto para o mundo. Colossenses 3:2. Então esse aparelho levou minha família à destruição. Nada acontece sem antes ser avisado aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Deus usou alguém para alertar minha família em relação à TV, para não ser colocada em casa, pois isso iria trazer destruição na família. Não somente em profecia foi avisado, como também foi alertado em sonhos, mas por rebeldia aconteceu o que aconteceu. Com isso, eu pude ver
que de uma certa forma este mal cooperou para o bem, pois esse acontecimento serviu de testemunho para que muitos sejam edificados e o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado. Quando eu tinha 12 anos, perdi minha inocência em relação à imoralidade sexual, e isso aconteceu por causa das influências mundanas e por eu estar em locais sozinhos. Por isso, pais, tenham cuidado com vossos filhos, evitem deixá-los sozinhos com o celular na internet, conservem eles na doutrina de Cristo, pois o sangue do filho inocente em relação ao pecado cairá sobre os pais por não instruírem na admoestação do Senhor e na sua doutrina. Efésios 6:4. Vossos filhos também têm que se vestir com vestes santas. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Salmos 29:2. Desde que conheci a prostituição, passei a andar em práticas ilícitas, até que o Senhor ouviu a oração da minha família e começou a trabalhar na minha vida. De qual forma? Bom, eu comecei a sentir falta de algo. Andava em concupiscências carnais, mas sentia um vazio e a prostituição e os jogos não puderam preencher. Foi quando em um dia coloquei um hino para ouvir e aquele hino me trouxe grande tristeza. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo. A tristeza que eu estava sentindo era segundo Deus, pois me levou ao arrependimento. Porque a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo pega a morte. 2 Coríntios 7:10. Vós que estão ouvindo esse relato, prestem atenção nessas palavras. Quando você está na carne, quando está sem o amor de Deus em você, as delícias deste mundo são prazerosas. No começo, olhamos o fruto proibido, que tem boa aparência e é bom para se comer. O pecado no começo é doce como mel, mas o final é amargo. Confere Provérbios 5:3-4. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Observa que a salvação é de graça, mas para alcançar a vida eterna você tem que se despojar da sua rotina de pecado que você tinha ou que ainda tem, para então seguir Jesus e receber o Espírito Santo, para ter poder para vencer o pecado e o mundo, e por final alcançar a vida eterna. Continuando. Então, quando senti tristeza enquanto ouvi o hino, saí do meu trabalho, fui até o quarto, dobrei os joelhos e orei a Deus dizendo: Senhor, me ajuda. Somente isso. Confesso que não tinha esperança de estar sendo ouvido e que receberia ajuda, mas graças a essa atitude foi uma oportunidade de eu aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Em uma noite na minha própria casa, minha mãe deu liberdade para o Espírito e foi usada em profecia para mim, dizendo algo parecido com isso: a hora chegou, é agora a tua última oportunidade. Naquele momento eu estava trêmulo e começou o bombardeio na mente. Por um lado eu queria aceitar Jesus por causa do vazio que eu tinha, mas por outro lado Satanás falava para mim que eu teria que deixar os pecados que eu gostava. Foi uma luta, não conseguia sair do lugar, por mais que eu queria. Foi então que senti uma mão leve e suave que me conduziu para me ajoelhar. Enquanto estava de joelhos, chorei sem parar como uma criança por 5 minutos. Enquanto chorava, passou na minha mente como se fosse uma tela todos os pecados que eu pratiquei. Quando me levantei, abracei minha mãe e senti uma paz que nunca tinha sentido. Foi aí que tomei a atitude em lançar fora tudo na minha vida que não agradava a ele, como Xbox, TV, shorts, camisa regata, músicas mundanas e amizades das redes sociais. Depois de uma semana da minha conversão, me batizei nas águas. Depois de um tempo da minha conversão, por ter me resfriado na oração, por causa das distrações mundanas, comecei a me voltar para os pecados passados. Mas não durava muito tempo, Deus usava alguém para me repreender. Em uma manhã, quando estava jogando Free Fire, o Senhor usou alguém para me repreender. Depois da repreensão, não consegui mais olhar para aquele jogo com os mesmos olhares. Meus olhos se abriram e pude ver demônios nesse jogo com o nome Free Fire. Então busquei ver se havia ocultismo nele e vi que o jogo tinha pacto. Essa é uma experiência com o Free Fire especificamente, para quem ainda tem dúvida se é bom ou não.
Com o tempo, por causa de influências familiares não cristãs, eu fui jogando alguns jogos. Satanás me enganava em relação a isso. Eu pensava, por não ser jogo de violência, não há mal em jogar. Em uma noite, quando estava jogando Traffic Racer, um jogo de corrida sem maldade, o Espírito Santo falou comigo desta forma: isso te edifica? E me veio à memória 1 Coríntios 10:23, que está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então comecei a ter consciência sobre essas questões. O Espírito Santo me ensinou que todos são livres para fazer o que quiser, mas para ter uma comunhão maior com Ele é preciso renunciar desejos que a nossa carne sente e não o nosso espírito. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7:25, parte B. E não podemos mais servir a lei do pecado, porque estamos mortos para o pecado. Romanos 6:2. Por ser solteiro, tive muita luta em relação à imoralidade sexual, mas desde que fui batizado com fogo, recebi poder para vencer este mal, e entendi que a única forma de vencer a prostituição é mortificando os membros do corpo em jejum e oração. Pois se para os casais tem que estar em propósito de oração para não cair em tentação quando não puderem ter relação, quanto mais para os solteiros. Confere 1 Coríntios 7:5. Finalizo este testemunho dizendo: não aceitem tudo o que eu falei, mas provam se os espíritos são de Deus. 1 João 4. Se o que eu ensino vem de mim mesmo, não deve ser obedecido. Mas se o que é dito for pelo Espírito Santo, então deve ser obedecido. Pois está escrito: a unção que vós recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensina. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. A unção é o Espírito Santo, que foi prometido aos discípulos que renunciam a si mesmo todos os dias por amor a Cristo. E ainda está escrito: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 João 2:15. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós que estão crucificados para o mundo, e agora vivam em novidade de vida. Amém.